Fala, Renan, vamos dar continuidade aqui para o nosso orc. Então, teve uma grande melhora, né, do modelo anterior para esse. Tem coisa que a gente pode melhorar ainda, que se eu viro ele de lado, ele tá muito comprido aqui, a cabeça tá indo muito para trás, né? Se for olhar outro orc de referência, tanto este quanto esse aqui, nenhuma dessas cabeças forma essa distância tão longa aqui, né? Ó. Então tem que tomar cuidado sempre com essa proporção e ficar dando uns moves assim pra você ver se funciona melhor ou não, né? Porque ó, a silhueta como é que tava de lado, né? Tava bem estranha por causa de um movezinho. Melhorou, né? Então isso faz bastante diferença. Eu sinto que essa parte do meio da cabeça aqui, quando eu giro, tá formando um buraquinho aqui, ó. Estranho também. Eu vou colocar um pouquinho mais de massa aqui pra sumir aquele negocinho ali. É, cuidado sempre com a clavícula, porque ela não tem essa marcação, nenhuma clavícula tem essa marcação do começo ao fim, isso aqui não existe, porque as fibras do músculo elas não vêm por baixo da clavícula, né? As fibras do músculo elas se conectam aqui, ó. Então essa linha aqui, ela não vai existir. O que vai existir é, em alguns casos, né? Este buraquinho aqui. Mas essa linha não vai do começo ao fim, tá? Cuidado de lado para não deixar muito para frente isso aqui. Tô sentindo que tá muito para frente o peito aqui, ó. Olha lá. Como alguns moves fazem a diferença, ó. Que olha como tava fazendo curva esse externo cleidomastoide. Ele não faz curva, né? É uma coisa reta aqui, ó. Tá? Então isso de riscar embaixo da clavícula é bem comum. Muita gente faz isso, mas não acontece isso não, tá? Vou colocar um pouquinho mais de massa aqui no trapézio. Ele pode descer um pouco mais aqui. Gosto de usar o pinte como modificador no 100%. Vou dar um pouco mais ali. Vou colocar mais fibra aqui, tá?
Então olha como o trapézio estava estranho também, essa linhazinha fina demais, tá vendo? Ó, começa a ficar mais interessante, né? Vou engrossar um pouco o pescoço aqui, acho legal quando o personagem é forte. Não é pra fazer uma curva, mas dar uma puxadinha aqui. Parecer que o pescoço é mais grosso do que a largura da cabeça aqui. Isso deixa interessante também o modelo. É, então, ó, o que eu fiz no corpo até agora, tá? Agora vamos mexer um pouco na cabeça. Eu tô sentindo falta é, de um pouco mais, pouca coisa de osso aqui, ó. Colocar um pouquinho mais de estrutura óssea aqui na cabeça dele. E ó, observe que tanto neste modelo aqui quanto nesse daqui, tem uma coisa bem básica acontecendo no teu que tá deixando ele bem estranho. Uma são os olhos cartoon, né? Então quando você vai fazer um buraco dos olhos, como é que você vai esculpir um modelo que você quer uma coisa mais realista se você vai lá e deixa um buraco do olho tão grande? Né? Então eu já gosto de tampar isso aqui. Daqui a pouco eu já vou tampar ali. Mas outra coisa é essa inclinação aqui dessa linha. Né? Então tá bem cartoon, bem infantil. Não tá realista. Então vamos descer isso aqui, deixar uma coisa mais serena. Afastar bem mais os olhos, vai fazer completamente a diferença. Marcar um pouquinho mais aqui. Marcar um pouquinho mais aqui o nariz. Observando qual nariz você quer seguir, né? Se eu for fazer esse aqui, por exemplo, tem que observar bem essas linhas que ele me traz. São linhas mais retas, ó. Uma reta aqui, tem uma reta aqui. E não é redondo, é uma reta. Neste caso daqui, né? Não gostei que de frente isso aqui tá muito fundo. Isso aqui geralmente a galera faz. E de frente, se ficar assim, tá errado, tá estranho. Tem que ser sutil. Então isso aqui é pra você sentir, não é pra você ver e falar, caralho, olha o tamanho do... Opa, desculpa pelo palavrão. Mas você vê, meu Deus, olha o tamanho do coco do cara ali. Não, fica estranho. A cabeça eu acho que tá muito alta. Descer bem a cabeça. Uma característica bem importante desses personagens aqui que eles são estilizados, não, eles são estilizados numa pegada para ser mais real. Então, quando você aumenta muito a parte de baixo do rosto, que é o caso deles, em cima você tem que diminuir para dar um equilíbrio. Então, você aumenta uma coisa e diminui a outra, né? Então, geralmente o coco deles, né, a cabecinha é bem pequena. E olha a diferença do rosto. Então, isso aqui é completamente cartoon. Ó, diferença de separar os olhos, né? Cuidado com esse naso labial aqui, tem que ser muito bem feito. Tem pouco polígono, eu sei. Depois a gente aumenta.
Aumentar aqui o Dynamesh. Outra coisa, a orelha tá muito alta. Tanto em um quanto em outro a orelha tá muito alta. Se for fazer uma linha na orelha, tá indo mais do que acima da metade da testa. E mais ou menos a ponta dela era na metade da testa ali, né? Então, desceria a orelha um pouco, tá? Puxaria um pouquinho mais aqui pra gente ver mais a parte de trás da cabeça quando a gente olha de frente, ó. É interessante quando você olha de frente e vê essa diagonal aqui, ó. Daqui até o fundo, ó. É uma diagonal bonita. Como eu aumentei o Dynamesh, agora eu vou lá e reforço de volta algumas marcações. Já vou tampar esse olho aqui, pra não ficar essa coisa estranha. Marco de volta aqui. Cuidado para não colocar muita massa aqui, fica pra frente. Aqui, ó, nos labiais é mais pra trás, ó. O que a gente sente aqui é o ossinho dele aqui, ó, do zigomático, né? Acho que a gente pode mostrar mais esse queixo aqui, colocando mais massa aqui embaixo. Então, a estrutura óssea é uma das coisas mais importantes quando a gente está fazendo personagens assim, né? E não cicatriz, não brinco, não dente. É, o osso eu acho que vem antes que tudo, né? A silhueta e estrutura óssea. E vai te convencer ali que ali por trás tem uma vida, né? Então a diferença que eu fiz no pescoço. De lado dá pra ver bem. Se ficar muito com uma papa muito grande, só dá uma subidinha, dá uma ajeitadinha. Sem problema. Tranquilo de mexer nisso. Depois eu quero que você reserve um tempo pra arrumar essa orelha aqui. A orelha eu gosto de fazer separado e depois eu grudo, né? Mas não fique deixando a orelha pro final, vai dando sempre uns tapinhas nela, porque é uma coisinha meio chata de fazer, mas é uma coisinha que faz diferença, que você vê quando o aluno é iniciante. Uma das coisas mais fáceis de ver é por causa da orelha, né? Então uma orelha bem feita, tanto de ser humano quanto de criatura, é bem difícil de encontrar em quem está começando. Não é nem porque a orelha é muito difícil. Tudo é difícil. Nariz é difícil, boca é difícil, olho é difícil. Só que as pessoas focam muito em outras coisas e menos na orelha. Geralmente é assim, né? Então sempre dá um amor pra orelha, né? Ó. Melhora um pouquinho, depois mexe no resto do rosto. Depois melhora um pouquinho mais e assim vai. Começar a traçar uma pálpebra bem pequenininha aqui.
Marcar um pouquinho mais os olhos. Aqui em cima vai ter outra pálpebra, mas isso acho que a gente vai conseguir fazer com mais polígono, né? Então, só para dar uma impressão de que tem vida ali. Ó, a gente já consegue ver o olhar dele, tá vendo? Sem colocar a esfera do olho, a gente consegue sentir o olhar dele ali, tá? Caso a gente queira fazer uma expressão mais exagerada, também a gente pode, né? Desce um pouco mais, sobe um pouco. O que não pode é fazer isso aqui, né? Deixar o olho próximo e grande. Senão fica muito exagerado, né? Ó, então a gente começa a ter algo bem mais interessante. Vou descer mais ainda aqui. E a hora que você colocar os dentes aqui, isso aqui já vai ganhar outra cara. Então na próxima aula eu já quero os dentes aqui, tá? Subir mais, olha como a expressão vai mudando. Ele vai ficando mais. Sacou? Ele mais. Se não fizer o barulho, não sai também a expressão. Uma coisa que é importante quando se modela, fazer sons e grunhidos. Então depois quero que você reserve um tempo para cuidar dessa orelhosa aqui. Então, então vamos dar uma olhadinha no antes e no depois do que eu quero que você faça para a próxima aula. Então olha lá a diferença. Como o osso está um pouco mais consolidado ali. É pouca coisa, mas olha como o peso melhora do rosto, né? Você sente que tem uma vida ali por trás e você começando agora ainda, né, nesse modelo, você vai ver como vai ficar interessante, como ele vai ficar legal. Tá vendo? Como um pouquinho de amor na estrutura óssea ali te ajuda, tá? Isso aqui é só um comecinho. Diminuir a cabeça ali, a parte de trás, né? Então eu quero que você parta disso aqui, porque aí depois a gente pode aumentar a poligonagem. E aí quando a gente aumentar a poligonagem, a gente vai conseguir colocar bem mais detalhe e dar bem mais amor aqui. E arrumar todo esse naso labial, que tá bem estranho aqui ainda. Marcar bem algumas coisas, deixar um aspecto muito mais agressivo com 600 mil polígonos, dá pra fazer muita coisa. Dá pra deixar ele quase que inteiro de base, assim, do que vai ser.
Então, olha a diferença. Só que eu gosto de avançar bem aos pouquinhos mesmo, né? Se fosse meu modelo, por exemplo, eu podia vir aqui já avançar e começar a marcar e arrumar as coisas né? Adicionar detalhe, até mesmo quebrar a simetria, fazer uma coisa de um lado, só de um outro. Mas eu quero que você vá um pouco mais na calma, para que a gente permita que o processo vá se construindo na sua cabeça, para que você faça isso sempre com todos os modelos, né? Se preocupando bem com a estrutura óssea mesmo da coisa, né? Então, ó, como as coisas vão evoluindo. Tá bom, querido? Então é isso. Fique com Deus, bons estudos, espero que tenha gostado, tenha aprendido e na próxima aula eu quero ele igualzinho assim, tá? Então, até a próxima. Valeu, Renan. Abraços.